Fala galera, como vocês estão? Vamos continuar agora, a gente vai entrar de novo no assunto de evolução, só que agora a gente vai entrar na parte matemática da evolução, né? A gente vai entrar em genética de populações, e aí aqui nesse assunto a gente vê como as frequências de genótipos, fenótipos, de genes variam ao longo do tempo. E aí com isso a gente consegue medir a intensidade, a velocidade da seleção natural, se está havendo ou não seleção natural. Por quê? Se houver seleção natural, a tendência é que haja mudança nesses números. Se não tiver seleção natural, a tendência é que se mantenha uma frequência constante dos números. Sacou? Então a gente vai entrar aqui nessa parte que mexe justamente com esses dados estatísticos de populações, tá? E aí a gente começa justamente falando sobre frequência. Vamos lá, frequência é um dado estatístico. Ele mede a proporção das paradas, a proporção com que as coisas aparecem numa população, né? Numa amostra, no caso. E no caso, a nossa amostra é a população. Então, aqui, nessa nossa população aqui, a gente tem 20 mil indivíduos. Se a gente tem 20 mil indivíduos, então a gente tem 40 mil genes, né? Porque cada indivíduo tem 2 genes de cada tipo, certo? Então, assim, a gente está falando, na verdade, de um par de genes específico, que é o par de genes azão e azinho, tá? Essa população está aqui distribuída, é lógico que isso é uma hipótese, beleza? É só um exemplo. Está distribuída em 2 mil indivíduos azão-azão, 8 mil indivíduos azão-azinho e 10 mil indivíduos azinho-azinho. E aí, eu vou utilizar esses valores para poder determinar as frequências dos genótipos. Frequência vai ser a quantidade daquele tipo que você está analisando dividido pelo total que eu tenho na população. Então, por exemplo, se eu tenho um total de 20 mil indivíduos, né, desses 20 mil, 2 mil são azão-azão, a frequência de indivíduos azão-azão vai ser igual a 0,1, porque eu tenho o total de azão-azão, que é 2 mil, dividido pelo total de indivíduos, que é 20 mil, isso vai dar 0,1, beleza? Se eu tenho 8 mil indivíduos azão-azinho, a frequência de indivíduos azão-azinho vai ser 0,4, 8 mil dividido por 20 mil. E o restante, né, 0,5, vai ser justamente a frequência de indivíduos azinho-azinho, que vai ser igual ao total de azinho-azinho, 10 mil dividido por 20 mil. Então nota que, se você tem um dado que mede proporção de cada tipo dentro de um todo, quando você somar todas as proporções de todos os tipos, você tem 100%. Então a soma das frequências em cada classe dá sempre 1, beleza? Sempre. Aqui no caso eu tenho 3 frequências, azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Se eu somar todo mundo eu tenho 100%. Já é? Agora olha só, vamos supor, né, que nessa situação aqui a gente vai considerar o clássico, o gene azão dominante sobre o gene azinho. Se eu tenho o gene azão sendo dominante sobre o gene azinho, todo mundo que tiver azão vai ter um fenótipo X, e quem for azinho-azinho é que vai ter o fenótipo Y, já que o azinho é recessivo. Então, nesse caso, eu vou falar aqui que o gene azão codifica a cor vermelha e o azinho a cor verde. Então, quem for azão-azão ou azão-azinho é vermelho. Quem for azinho-azinho é verde. Beleza? Então, se liga. Qual vai ser a frequência de indivíduos vermelhos? Ou seja, a frequência de fenótipo, frequência do fenótipo vermelho. Qual vai ser? O total de vermelhos dividido por todo mundo. Qual é o total de vermelhos? Quem é azão-azão e quem é azão-azinho é vermelho. Azão-azão mais azão-azinho vai dar 10 mil indivíduos, certo? 2 mil azão-azão mais 8 mil azão-azinho dividido por 20 mil, e isso vai dar 0,5. Beleza? Metade da população é vermelha. E metade da população vai ser verde, porque a frequência de verde vai ser o total de verde dividido por todo mundo, que vai ser 10 mil, que são os 10 mil indivíduos azinho-azinho, dividido por 20 mil, 0,5 também. Beleza? Bom, agora, além de frequência de genótipo e fenótipo, a gente vai também saber quais são as frequências dos genes. E as frequências dos genes vão levar em consideração também esse mesmo parâmetro, esse mesmo padrão que a gente estava vendo antes. O total de genes de determinado tipo dividido pelo total geral de genes. Nesse caso eu vou usar os 40 mil, porque eu tenho 40 mil genes. São 2 mil indivíduos que têm 2 genes azão. 8 mil indivíduos que têm um gene azão e um azinho. 10 mil indivíduos que têm 2 genes azinho. Então eu tenho um total de quantos genes azão? 2 mil vezes 2, né? Mais 8 mil. Dividido por 40 mil, que é o total de genes, isso vai dar 0,3. Beleza? Vai dar 12 mil
dividido por 40 mil, que é igual a 0,3. E aí se eu levar em consideração aquilo que eu já tinha falado antes, se eu somar as frequências, né, dentro de uma determinada classe, essa soma é sempre 1, sempre 100%. Beleza? Então eu já sei que a frequência do GNAzinho vai ser igual a 0,7. Beleza? Um fator importante aqui é que a gente tem uma convenção. A gente fala que a gente chama a frequência do GNAzão de P. Beleza? E vai chamar de Q a frequência do GNAzinho. E aí, se a gente for fazer o resultado da conta, você vai ver que vai ser o total de GNAzinho, que é igual a 8.000 mais 2 vezes 10.000. Beleza? Que dá os 0,7 que eu tinha falado. Beleza ou não? Bom, e aí nota que sempre P mais Q vai ser igual a 1, independente da situação que você estiver analisando. Beleza? Não, isso aqui vale para todos os casos. Todos os casos. Então, por exemplo, o cara chega e fala assim, ó, em 1920, a frequência do GNA era igual a 0,4, e a frequência do gene azão era 0,4, a frequência do GNAzinho era 0,6. 80 anos depois, o cara fala assim, a população tem essa constituição. Aí ele bota essa. Entendeu? Aí ele pergunta para você, por exemplo, qual foi o gene priorizado na seleção natural. Sacou? Qual das cores apresenta maior valor adaptativo. Entendeu? Ele pode usar esses números para te fazer esse tipo de pergunta, porque ele vai ver como é que a seleção natural guiou essa população. Se houve uma discrepância no tamanho, na frequência de cada fenótipo, é porque um dos fenótipos é melhor do que o outro. Beleza? Bom, aí o que seria o tal de equilíbrio de Hardy-Weinberg? Hardy-Weinberg foram dois matemáticos que se valeram do trabalho lá de Darwin, né, para bolar uma situação em que houvesse equilíbrio. Tranquilo? Eles falaram que em determinadas situações a frequência dos genes, né, genótipos e fenótipos como consequência, tenderia a se manter em equilíbrio independente do tempo que se passa. Então, tipo, se você for medir sua frequência na população vai ser X e Y para o outro, a frequência nos nascimentos vai ser X e Y, a frequência tipo, num pedaço da população vai ser X e Y, porque está tudo distribuído de maneira homogênea. Beleza? Só que para essa situação acontecer, a gente precisa respeitar algumas condições. Beleza? Então a primeira é que as populações têm que ser grandes. Tá? Por que ela tem que ser grande? Porque quanto maior a população for, mais confiável é o valor estatístico dela. Imagina que o cara faça um teste, por exemplo, com uma droga, né, um novo medicamento, e ele faz um teste com 100 indivíduos. E aí desses 100 indivíduos, ele diz que, porra, 5 tiveram algum tipo de efeito colateral. Aí ele fala assim, ó, a chance de desenvolver um determinado efeito colateral é de 5%. Mas ele fez o teste com 100 indivíduos. Aí uma outra empresa faz o teste com a mesma droga, só que ao invés de usar 100 cobaias, ela usa 100 mil cobaias. Aí ela fala assim, ó, dessas 100 mil, 100 tiveram um efeito colateral. Isso vai me dar uma chance de ter um efeito colateral de 0,1%. 0,1%. Esse valor estatístico deles é muito mais confiável do que o primeiro, porque eles usaram um número muito maior de cobaias. Entendeu? E além disso, né, quando a população é muito grande, evita-se um fenômeno que a gente chama de deriva gênica, que eu vou fazer um vídeo só para isso. Tá? Vou fazer um vídeo só para poder explicar o que é deriva genética, que ela é uma variação brusca na frequência dos genes por conta de um efeito normalmente não catastrófico e natural. Tá? Bom, o segundo fator, não pode ter migração. Porque se tiver migração, vai chegar gente ou vai sair gente. Se chega gente, altera a frequência. Se sai gente, altera a frequência. Então não pode ter alteração. O terceiro fator é que não pode ter seleção natural. Ou seja, um fenótipo não pode ser melhor do que o outro. Beleza? Então aí o ambiente não vai priorizar um determinado tipo de indivíduo em detrimento do outro. Beleza? A população tem que ser panmítica. O que é isso? Todos os cruzamentos têm que ser aleatórios. Todo mundo tem que ter a mesma chance de cruzar com qualquer um. Beleza? Todos os dois genes têm que ter a mesma, 2 ou 3 ou 4 genes, tem que ter as mesmas chances de passar para a descendência. Ou seja, não tem seleção sexual. E por último, não pode ter mutação. Então se você juntar todos esses fatores, eu vou tirar aqui a minha cara da frente para você tirar um print da tela se você quiser. Mas se você juntar todos esses fatores, você vai ver que é uma situação que é completamente fora da realidade, né? A não ser para a nossa população, que é uma população que tem uma seleção natural bastante reduzida, né?
bastante reduzida, não quer dizer que seja zero, tá? Mas a chance disso acontecer com a nossa população é muito maior do que com populações naturais. Tá, mas e aí? O que tem um equilíbrio de Hardy-Weinberg? O que tem um equilíbrio é que quando você tem uma população em equilíbrio, a gente consegue determinar as frequências de fenótipos e genótipos, genótipos primeiro, depois fenótipos, né, a partir das frequências dos genes. Então a gente leva em consideração aquele mesmo P e Q. Tá? A frequência do gene Azão é igual a P, a frequência do gene Azinho é igual a Q. Então, no equilíbrio, o que vai acontecer? Se a frequência do gene Azão é igual a P, a frequência de Azão é igual a P ao quadrado. Por que essa conta? Se liga. Imagina que a população seja um grande saco cheio de bolas verdes e vermelhas, né? Distribuídas de maneira completamente aleatória. Alguém pegou esse troço, ficou mexendo, espalhou essas bolinhas, né, lá por dentro, misturou tudo. Você quer pegar um indivíduo qualquer dessa população, alguém te venda, beleza? Te bota um tampão no ouvido, você vai pegar as duas mãos ao mesmo tempo, vai colocar a mão dentro desse saco assim, balançar a tua mão lá dentro e puxar duas bolinhas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a chance de você encontrar alguém azão vai ser exatamente igual à probabilidade de você meter as duas mãos e puxar duas bolinhas azão. Sacou? Duas bolinhas vermelhas. E aí, isso acaba se confundindo com probabilidade mesmo. Entendeu? Sendo que, como a população é grande pra caramba, tirar uma bolinha não faz muita diferença. Vai ser 1 dividido por 1 milhão e depois 1 dividido por 999.999, que é a mesma coisa. Entendeu? Então vai ser P vezes P. Sacou? Nessa linha, a frequência de Azinho é Q ao quadrado, porque também vai ser a chance de você meter as duas mãos lá dentro e puxar duas bolinhas verdes. Sacou? Lembrando que você não está escolhendo as bolas. Agora, a frequência de Azinho não é P vezes Q. Por quê? Você tem, quando coloca as duas mãos lá dentro, você tem chance de pegar uma bolinha vermelha com a mão direita e uma bolinha verde com a mão esquerda, mas você pode ter pego uma bolinha verde com a mão direita e uma bolinha vermelha com a mão esquerda. Ou seja, a frequência de Azinho é igual a PQ mais QP, ou seja, 2PQ. Beleza? E aí, nessa condição aí, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Né? Porque você está somando todas as frequências. E como eu falei, eu peguei a classe genótipos. Se eu somar todas as frequências de genótipos, isso tem que dar 100%. Né? E, assim, no caso, acaba matematicamente combinando, né, com o P mais Q é igual a 1. Por quê? P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado é a mesma coisa que P mais Q ao quadrado. E P mais Q ao quadrado é igual a 1. Né? Então, 1 ao quadrado é igual a 1. Então, tipo, matematicamente, essa parada acaba coincidindo. Beleza? Vamos fazer dois exercícios. Tá? O primeiro... o cara fala assim, ó, em Pequeno Brejo existe uma população de sapos de coloração marrom ou verde, e um pesquisador analisou diferentes cruzamentos entre esses anfíbios e descobriu que a coloração é controlada por um único gene com 2 alelos. Os esquemas a seguir, representados pelas letras A, B e C, mostram os resultados de 3 diferentes cruzamentos realizados por esse pesquisador. Então ele botou aí um cruzamento A entre um verde e um marrom, um cruzamento B entre 2 verdes e um cruzamento C entre 2 marrons. Letra A, com base nos resultados dos cruzamentos ilustrados nos esquemas, identifique o caráter recessivo e explique qual dos 3 esquemas permite essa conclusão. Aí a gente vai tentar uma relembrada em genética, né? E vai ter que, tipo, levar em consideração sempre aquele cruzamento que é chamado de cruzamento indicativo, beleza? Nesse cruzamento, você vai ver que quando você tiver pais iguais gerando um descendente diferente deles, esse descendente sempre apresenta o fenótipo condicionado pelo gene recessivo. Então, se você pegar o esquema B, você tem esse cruzamento aí, ó, 2 indivíduos verdes gerando marrom. Então isso indica para mim que esse indivíduo marrom aí é azinho. Ele tem que ser azinho. Sacou? Se ele fosse azão, como é que ele ganharia os genes dele ou azinho, né? Como é que ele ganharia esse azão de um verde? Né? Porque se o gene fosse dominante, ele ia se expressar na presença do outro. Beleza? Agora, nesse sentido, eu posso ter indivíduos heterozigotos, ó, azinho, 2 verdes azinho, cada um deles dando um azinho e gerando um indivíduo marrom. Beleza? Então esse é o cruzamento indicativo, tá? Pais iguais, gerando um diferente, o diferente é recessivo sempre. Falou? Bom, aí a gente vai para a letra B. Na letra B, ó, nesse mesmo brejo, descobriu-se que a frequência de sapos marrons é de 4%. Se for considerado que essa população segue o modelo de equilíbrio de Hardy-Weinberg, qual será a porcentagem de sapos heterozigotos? Justifique sua resposta apresentando os cálculos realizados. Bom, vê bem, olha só. Antes da gente começar a pensar, vamos imaginar essa situação. Eu tenho uma população 100% de indivíduos, todos sapos.
4% são marrons, ou seja, 96% são verdes. O que ele quer saber é quantos desses verdes são heterozigotos, beleza? Porque quando o cara fala que 96% são verdes, ele não disse quem é azão e quem é azão, mas a gente tem condição de saber isso, já que ele fala que a população está em equilíbrio, beleza? Então toda vez que o cara fala sobre, pede para você frequência de determinado heterozigoto, frequência de determinado gene, você tem que se basear sempre, né, começar a tua conta com a frequência de recessivos. Ele já te dá de recessivos, então tá de boa, tá beleza. Mas se ele não te falasse que era 4% de recessivos e tivesse falado que era 96% de verdes, tá? Você teria que usar o 4%, porque você não sabe qual verde é qual. Entendeu? Agora você sabe que todos esses 4% de indivíduos que são marrons são todos o quê? Azinho. Ou seja, a frequência de azinho é igual a 0,04. E aí, a partir da frequência de azinho, você tem como determinar a frequência do azinho. Por quê? A frequência de azinho é igual a Q ao quadrado. Então, Q ao quadrado igual a 0,04, logo Q igual a 0,02. Perdão, 0,2. Beleza? E aí, se Q é igual a 0,2, você já sabe P, porque P mais Q tem que dar 1. Então, se Q é igual a 0,2, logo P é 0,8. Aí você já tem as duas incógnitas, coisa linda, certo? Frequência de heterozigoto é 2PQ. 2PQ vai dar 0,32, ou seja, 32% dessa população é de sapos verdes heterozigotos. Falou? Então é isso. Galera, muito obrigado. Depois eu volto com outros videozinhos pra gente continuar. Beijo e tchau.